Olá, seja bem-vindo à TV Estadão. Como em todas as semanas, o cientista político Carlos Mello, professor do INSPER, nos ajuda a entender os lances da política, sempre com um olhar com certa desconfiança que o Mello sempre gosta de ressaltar. E é falando sobre desconfiança de um ato que veio a público nesta segunda-feira. O senador José Sarney, ex-presidente da República, aos 84 anos, disse a aliados, disse inclusive a presidente Dilma Rousseff, que não vai disputar a eleição novamente, não vai concorrer a mais um mandato pelo Senado, pelo estado do Amapá. Seria o sexto mandato que Sarney poderia conquistar se fosse candidato nas urnas em outubro. Isso se de fato ele não for candidato. Ele disse para seus aliados que não vai concorrer, mas não deixou de trabalhar pela sua candidatura ao longo dos últimos meses. Agora a gente precisa esperar para ver se Sarney realmente confirma a sua desistência da candidatura ao Senado. Seja como for, Carlos Mello, é a aposentadoria, ou pelo menos a aposentadoria do ponto de vista de candidatura do mais longevo político do atual cenário daqui do Brasil. E o que isso representa na política brasileira, Mello? Olá, Yuri, a você e aos internautas da TV Estadão. Pois é, Yuri, a primeira questão é que nada no mundo é eterno, nem José Sarney, não é? Uma hora, mesmo que não seja agora, mesmo que essa clava de desconfiança que você coloca seja pertinente, se não for agora, está muito próximo com que um dia Sarney saia da cena política. Agora, neste momento, ele sai por uma série de motivos, né? Não só pela idade de 84 anos, mas porque o grupo dele já vem fragilizado há um bom tempo. Né? Ele corre o risco de não se reeleger senador no Amapá. O que seria para José Sarney, com todo o poder que sempre teve, por ter sido presidente da República e tudo mais, seria uma desmoralização política. Seria melhor se retirar e ainda manter algum poder, alguma influência, mesmo que não tenha cargo. Né? Só uma questão, o grupo de Sarney vem perdendo força política há muito tempo. Vamos lembrar que Rosiana Sarney não conseguiu se desincompatibilizar do cargo de governadora para concorrer ao Senado por conta de problemas no Maranhão. Nós não esquecemos, e nunca vamos esquecer, aquelas cenas de barbárie nas cadeias do Estado. Na penitenciária de Pedrinhas ali, que são muito chocantes, cenas muito fortes. Chocantes, e aquilo já foi uma estocada terrível na imagem dos Sarneys. Não é? Agora, independente disto, o senador vem perdendo ímpeto, vem perdendo força com a própria idade, e o seu grupo político vem perdendo também aos poucos força. Agora, sai Sarney, cessa talvez a imagem de José Sarney no Congresso Nacional, mas não cessa uma prática política da qual ele é um dos representantes. Não é? A prática de ocupação de espaços no Estado em troca de apoio. Não é? A prática da cá, toma lá. Sarney pode não ser mais senador, mas deixará muitos herdeiros. Né? Renan Calheiros, por exemplo, Eduardo Cunha, por exemplo, todos esses se aprimoraram ao longo dos anos, talvez até na esteira, no aprendizado que tiveram com o próprio Sarney, de negociar o da cá, toma lá, o apoio ao governo em troca de vantagens na máquina federal. Agora, um detalhe, mesmo que Sarney não seja mais senador, Sarney terá muitos devedores ainda, tanto no Congresso Nacional quanto no governo. Sai a figura do senador, mas a figura do líder político do PMDB, do sujeito influente, com muita influência na máquina do governo, não cessa imediatamente. Sem dúvida alguma, e a influência dele não é nem só entre os parlamentares, né, Mello, mas também entre a própria máquina burocrática. E ele tem uma força muito forte ainda tem bastante influência e relações dentro do próprio governo federal. E aí aproveito já para a gente falar, estamos falando de ex-presidentes, falar de outro assunto bem forte desta semana. A presidente Dilma Rousseff foi confirmada como candidata do PT na convenção realizada no último sábado. Agora, o partido tem feito uma espécie de lavação de roupa suja sobre os rumos que deve tomar nesta campanha, sobre a imagem que o governo tem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem falado bastante a respeito disso, tem saído a público protagonizando declarações fortes, assim como agora o ministro da Secretaria-Geral da República, Gilberto Carvalho, que é uma das pessoas mais próximas, talvez a pessoa mais próxima do ex-presidente Lula dentro do governo federal. Para a gente entender toda essa discussão, esse debate público que o PT tem feito, Mello, como é que você analisa todas essas recentes declarações? Gilberto Carvalho dizendo que não é só a elite branca que tá com mau humor em relação ao governo, o PT contestando.
Pois é, Yuri. Novamente voltamos aí para aquela metodologia do Riobaldo do Guimarães Rosa, né? Saber a gente não sabe, mas temos obrigação de desconfiar muito, né? Veja, por que que o ministro está dizendo o que tem dito, né? Em primeiro lugar, me parece bastante sintonizado, bastante sincronizado com os movimentos do ex-presidente Lula e com os movimentos do PT, né? Para quem estiver avaliando que o Gilberto Carvalho está fazendo uma crítica ao PT, ao governo, me parece muito mais uma reafirmação de uma personalidade mais à esquerda, que ficou de alguma forma no passado, do que uma capitulação a tudo que foi feito. Ele aponta, dentro dos problemas todos, a incompreensão que setores atribuiriam ao PT por tudo que o PT teria feito, por tudo que o governo teria feito pelo país, não é? Antes de ser um recuo, me parece um avanço, me parece uma tentativa de buscar, de retomar o diálogo com alguns setores mais à esquerda que o PT vem perdendo nos últimos tempos. A campanha, com isso, vai se radicalizando. A campanha do PT, do governo federal, vai mais à esquerda e tenta empurrar os seus adversários mais à direita. Me chama também bastante atenção, Yuri, é que as críticas que ele faz algumas práticas do governo do PT, não ao PT. Veja, são críticas que o próprio PT faz ao governo. E, nesse sentido, aí que me permito desconfiar muito. Ele coloca como o sujeito capaz, o ator capaz de resgatar esse processo, sendo o ex-presidente Lula. Em momento nenhum ele cita a presidente Dilma como a figura capaz de resgatar esse processo. Ora, saber nós não sabemos, mas podemos desconfiar muito do que estaria por trás disso. Que tipo de intenção teria Gilberto Carvalho ao tentar resgatar essa forte imagem do PT e citando o ex-presidente Lula muito mais do que a presidente Dilma? Pois é, me parece, Melo, te ouvindo falar, que é aquela velha questão que sempre surge no PT das discussões internas serem muito fortes antes de partir para o debate externo, que, como você já disse, essa campanha está prometendo ser muito polarizada e a polarização entre PT e PSDB deve ficar mesmo com essa marca do governo mais à esquerda e o governo mais à direita, não é? Me parece que sim. O PT tem reforçado essa imagem, até porque me parece que é inconciliável um diálogo, pelo menos nesse momento, durante a campanha, com setores urbanos médios, não é? O diálogo com o PT, com a classe média, tem sido muito disputado nos últimos tempos e está absolutamente dentro dessa perspectiva do nós contra eles, ou seja, resgatar as bandeiras do PT, inclusive de críticas aos meios de comunicação, não é? Resgatar as bandeiras de políticas sociais e etc., todo aquele linguajar que o PT usava no passado, deixou de usar durante um período, mas agora seria a ocasião, uma vez que não se vê mais possibilidade de um diálogo mais ao centro-direita, resgatar todo o centro-esquerda e a esquerda e, portanto, ir mais fortalecido para esse processo eleitoral, agregando esses setores.